Hoje vou mostrar como fazer esse lindo vaso com argamassa e pedriscos. Vou utilizar um molde que tem 2 litros e o contramolde que tem 1 litro. Fiz uma marcação no molde para mostrar até onde pode chegar o contramolde. Assim vai definir a espessura do fundo do vaso. Deixo em torno de 1,5 cm. Vou passar um pouco de vaselina dentro do molde. E no contramolde eu vou passar pelo lado de fora. A vaselina facilita na hora de desmoldar o vaso. Eu já deixei a massa preparada para facilitar. Em uma bacia, coloque 900 gramas de argamassa AC3 peneirada, separei 300 ml de água e coloquei 2 miligramas de aditivo plastificante. Acrescente a água aos poucos à massa e vá mexendo até ela ficar numa consistência bem homogênea. Eu geralmente gosto neste ponto aqui da minha massa. Agora vamos depositar a massa no molde. Esta parte de vibração é muito importante para que o vaso não fique com bolhas. Quer dizer, com bolhas sempre vai ficar, mas não fica com muitas bolhas, né? E às vezes fazem aquelas bolhas enormes e a gente fala, nossa, eu não vi isso. Então vibra bastante para evitar isto. Vou colocar um pouquinho de pedrinhas dentro do contramolde para que faça um peso e para que ele não suba quando estiver no processo de secagem. Agora eu vou colocar o contramolde e vou prestando atenção nas laterais para elas ficarem todas iguais e também deixando 1,5 cm para o fundo. Agora vou verificar a marcação que eu tinha deixado e realmente ficou no mesmo lugar, na altura que eu fiz a marcação. Agora, com o cabo de uma chave de fenda, eu vou fazer umas vibrações para que as bolhas subam. E na hora que ela aparecer em cima, eu vou pegar um palito de churrasco, ou de dente, ou de unha, estoura as bolhas para ele poder ficar lisinho também na superfície do vaso. Como eu gosto de fixar também com a fita crepe, e meu contramolde ficou abaixo do molde, então eu vou utilizar uma travessinha para poder colocar em cima e poder colocar a fita crepe cruzada para o contramolde não subir. Agora vou deixar em torno de 48 a 72 horas a peça secando para desmoldar. Coloque o molde em um lugar seguro que você não possa mexer, pois ele não pode ser movimentado. Após 48 horas, vou desmoldar. Como ele ficou um pouco resistente para ser retirado, eu vou colocar pedrinhas de gelo e água para poder ficar mais fácil para desmoldar. Vou deixar por alguns minutos e em seguida vou retirar. Fiz uma leve pressão para ver se ele saía, mas eu vou ter que usar o soprador térmico. Se você não tiver, você pode usar o secador ou então água quente por cima do molde. O vaso ficou bem lisinho, apenas algumas rebarbas na parte superior do vaso. Agora vou lixar a parte superior do vaso com uma lixa 220 para poder tirar aquelas pequenas rebarbas que ficaram. Vaso pronto para o próximo processo.
Nesta etapa, irei utilizar pedriscos e também resina epóxi para cobrir a parte superior do vaso. Vou colocar o vaso novamente dentro do molde, porque sobrou um espacinho onde dá para eu preencher com as pedrinhas. Então resolvi aproveitar ele mesmo. Só que o contramolde ficou pequeno, então eu arrumei um outro vasinho para colocar aqui dentro, para dar uma encaixada na boca do vaso e sobrar o espaço ideal para poder colocar os pedriscos. A altura e a quantidade de pedras, você que vai definir o quanto você quer colocar no vaso. A resina epóxi você prepara de acordo com a descrição do fabricante. Esse fabricante que eu utilizo, eu já preparei e já mexi bastante, tem que mexer bastante mesmo, dissolver ela e depois depositar dentro das pedrinhas. Mexer até umedecer todas as pedras. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou depositar as pedrinhas até a parte superior do molde, até preencher toda a volta. Como o espaço é pequeno, vai fazer sujeira. Então, recolha, ponha de volta e coloque dentro do vaso novamente. Já coloquei em toda a volta do vaso, agora vou aguardar em torno de 24 horas para a secagem. Após 24 horas, vamos desmoldar. Essa parte foi bem fácil. Para tirar o molde, usei novamente o soprador. Eu não quis arriscar forçar para quebrar as pedrinhas. Às vezes, um pequeno detalhe em um vaso deixa toda a diferença. Olha que lindo que ficou. E você viu que é super fácil de fazer. Agora vou aguardar 24 horas para fazer a impermeabilização. Para impermeabilizar, vou utilizar resina acrílica à base de água, pincel e uma esponjinha. Você deverá passar 3 demãos, com intervalo de 4 em 4 horas entre elas. Vou fazer a impermeabilização e volto com a peça pronta. Peça pronta. Coloquei 4 protetores de borracha para não riscar o móvel. E vou colocar uma plantinha para vocês verem como fica lindo. E aí, você gostou? Se você gostou, deixe seu joinha. Obrigada!